¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Olá, seja bem-vindo ao nosso 5º episódio do podcast Na Timeline. O tema de hoje é Economia de Francisco. E não sou sozinho, estou com o Saulo, companheiro aí do podcast. Bem-vindo, Saulo. Olá, Dailton. Olá, ouvinte fiel aí do podcast Na Timeline. É uma alegria poder trazer mais um conteúdo tão rico, tão atual, para nós debatermos e podermos aí crescer cada vez mais na nossa caminhada. É isso aí. E antes de acolher a convidada de hoje, quero ler aqui um tweet do Papa Francisco sobre esse tema que está interligado. Assim diz o Papa: a destruição do ambiente humano é um fato muito grave, não somente porque Deus nos confiou o mundo, mas também porque a própria vida humana é um dom que deve ser protegido. Aí, hashtag Tempo da Criação. Então, vou acolher aqui para falar conosco nesse tema a Aline Abreu. Ela é pesquisadora mineira, é mestre em Direito, professora universitária e membro da equipe mineira de articulação para a Economia de Francisco e Clara. Aline, bem-vinda ao nosso podcast. E por que o nome Economia de Francisco e Clara? Obrigada, Dailton. Agradeço pelo convite. Obrigada, Saulo. Então, por que o nome, Economia de Francisco e Clara? Primeiramente, Dailton, nós temos que o encontro em Assis, que iria acontecer no iniciozinho, nos dias 26 e 28 de março de 2020 em Assis, mas pelo fato da pandemia, nós teremos um encontro online com o Santo Padre agora em novembro, mas pessoalmente também o ano que vem. Mas o encontro se chama Economy of Francesco, Economia de Francisco. Porém, nós brasileiros inserimos a figura de Clara, de Santa Clara, nesse processo de repensar por uma nova economia, uma economia que gere vida, que não mata. Então, nós temos o quê? Por que Clara? Porque Clara, ela nos ensina, ela diz da importância do feminino na economia. Clara, ela foi importante e essencial na vida de São Francisco. Então, por isso que inserimos Clara. Então, no Brasil, nós falamos, Economia de Francisco e Clara. Isso mesmo. Lá na carta que ele manda para os jovens no início do Covid, ele renova o apelo de colocar em prática um modelo econômico de uma cultura de comunhão, Seja da igreja, seja das empresas. Como você analisa também o apelo dos jovens, a adesão dos jovens a esse apelo do Papa, para poder em Assis, poder hoje publicar artigos científicos, discutir essa economia hoje no mas também no Brasil, onde você também atua. É interessante que nós somos a maior delegação, a do Brasil. Nós temos, além Brasil, nos reunimos entre as nossas vilas, por exemplo. A minha vila, que eu estou contribuindo, inclusive eu também internamente eu contribuo dentro de um grupo de trabalho a nível internacional, mas a minha vila economia é a mulher pela economia. E ali temos, são mulheres de diversos países, quanto Nigéria, Argentina, por exemplo, aqui eu tenho contato atualmente, que é dentro do meu grupo de trabalho, mas é o mundo inteiro, são jovens do mundo inteiro, E é muito interessante que em uma entrevista que Francesco Afonso fez a Luigi Bruni, que é o diretor científico do Congresso, ele perguntou assim, ele perguntou em relação à sede, que foi escolhida pelo Papa, e ele diz assim, não somente a sede, que é Assis, queria organizar uma espécie de Davos, ao contrário, mas ele replicou, o Papa Francisco replicou como a definição: os jovens devem ser os protagonistas, não quero os idosos. Os economistas adultos dificilmente se convertem, são jovens que vão mudar a economia. Então é isso. E hoje o trabalho tem se desenvolvido, no Brasil,
São eventos, né? Todos os dias tem eventos. Por exemplo, em Minas Gerais, nós tivemos o nosso primeiro diálogo pela economia de Francisco e Clara, que nós contamos com o apoio do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, onde nós convidamos uma palestrante que é muito importante, inclusive uma das referências da Laudato Si. Sim. Um dos documentos do Papa, inclusive que você acabou de citar, é a Laudato Si, que inclusive completou 5 anos, né, em maio de agora de 2020. Nesse documento o Papa vai falar de temas muito delicados, podemos dizer assim, e muito atuais, né? Inclusive desde que ele lançou, se nós formos ver, a cada dia nós vamos aí ouvindo em várias plataformas, em várias mídias, em vários países, falando desses temas que o Papa abordou ali no documento Laudato Si. E um deles, inclusive, ele vai citar a economia de Francisco também. Mas eu queria te perguntar, assim, qual a relação que você poderia afirmar para nós entre a Laudato Si e essa economia de Francisco? Eu acho muito interessante porque hoje, né, nós completamos 5 anos, vale a pena fazer memória, porque foi um discurso belíssimo, antes de dizer dessa relação, mas que também tem muito a ver. Foi um discurso belíssimo que o Santo Padre fez no Congresso dos Estados Unidos. Hoje, dia 24/9/2020, nós completamos esses 5 anos da visita ao Santo Padre ao Congresso dos Estados Unidos. E o Papa Francisco, ele foi o primeiro pontífice a discursar no Congresso dos Estados Unidos. E por que eu digo isso, né? E falo que é preciso fazer memória no dia de hoje, né? Pois, além do Papa ter tratado de temas tão caros à Igreja, à humanidade, como a defesa da vida, em todas as suas instâncias, tratou do tema também da imigração e outros temas, como a economia, ele abordou de uma forma fantástica a Laudato Si, que havia, né, até então há pouco tempo de publicação, porque a Laudato Si foi publicada em maio de 2015, né? E essa visita foi em setembro de 2015. Então, ele exortou um esforço corajoso e responsável para mudar o rumo e evitar os efeitos mais sérios da degradação ambiental causada pela atividade humana. E ainda, o que ele trouxe? Ele trouxe elementos essenciais. Por isso que eu digo que é a importância de uma economia nesse discurso dele. Ele diz, né, esses elementos essenciais de uma economia que procura ser moderna. O que é isso? Quais são esses elementos? Que é a utilização correta dos recursos naturais, que é a aplicação apropriada da tecnologia e a capacidade de orientar devidamente o espírito empresarial, e isso ele enfatizou. Mas voltando a essa pergunta que você me fez inicialmente, dessa relação da mensagem da Laudato Si com a economia de Francisco, eu digo assim, que o pontificado do Papa Francisco é muito rico, inclusive rico intelectualmente, né? E não tem como falar da Laudato Si aqui para você, que inclusive tratar sobre esta relação da Laudato Si com a economia de Francisco, sem também eu trazer um dos mestres que inspiraram, que quando você faz a leitura da Laudato Si, do inteiro teor, você percebe citações de Romano Guardini, né? Que foi um mestre que inspirou o Santo Padre, que é muito importante, inclusive, estudar o porquê, né, que inspirou o Santo Padre, o Romano Guardini, né? Mas deixo para outra oportunidade. Mas a Laudato Si, ela é uma marca indelével do pontificado do Papa Francisco. Podemos dizer que é a encíclica, é a menina dos olhos do Papa Francisco. E por que eu citei o Romano Guardini? Porque na escrita da Laudato Si, como eu disse que o Romano Guardini ele foi um mestre, né, que inspirou, ele, além dele ser citado, né, por diversas vezes, né, na encíclica, temos também que depois da Evangelii Gaudium, a Laudato Si ela constituiu uma ulterior prova de relevância que a antropologia polar relacional de Guardini tem na reflexão de Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco. Então, não tem como deixar de mencionar esta relação, primeiramente, da Laudato Si com Guardini. E o que nós temos dentro dessa perspectiva, né?
que a Laudato Si, ela possui uma íntima relação com a economia de Francisco, Inclusive, né, como o Saulo disse, que né, gosta muito desta encíclica, e você também, né, Dailton, foi objeto do seu TCC. O Papa Francisco, ele faz uma crítica muito grande na Laudato Si em relação ao antropocentrismo prometeico, né, que é esse desmedido, e o biocentrismo, né, dizendo que o laço constitutivo entre eu e o mundo, né, e nessa questão dessa crítica, ele diz que o biocentrismo, como o antropocentrismo, ele interrompe o relacionamento polar entre homem e natureza. E por que eu digo isso? Porque tanto o biocentrismo quanto o antropocentrismo unilateral, eles esquecem que tudo está interligado. Então, essa é a relação da economia de Francisco com a Laudato Si. Aline, e no mundo atual, diante de tantas situações aí que podemos dizer, apertaram, né, o bolso de tantas pessoas, a crise financeira, a situação em si da pandemia que tem gerado, na verdade, tanto o desemprego, aqueles que já tinham pouco passaram a ter quase nada, e assim nós poderíamos enumerar vários exemplos, várias constatações daquilo que realmente no último ano, nesse ano de 2020 em especial, nós temos contemplado. Nós podemos afirmar, na sua visão, que um documento como esse, Laudato Si, e a partir daí também a Economia de Francisco, né, que podemos dizer foram lançados, passaram a ser debatidos há no mínimo aí 5 anos pelo atual Papa Francisco, é um documento, são realidades proféticas, porque hoje nós estamos aí vivenciando tanta dificuldade, tantas situações, principalmente incertezas, né, no contexto econômico. Como que você avalia isso? Esse documento ele é profético? E uma segunda, que eu já vou aproveitar, uma segunda pergunta seria: quais exemplos pontuais e concretos que você poderia dar de como eu e o nosso ouvinte aqui do podcast poderiam colocar em prática essa economia de Francisco? Sim. O Espírito Santo, ele, em toda a história da igreja, né, é algo maravilhoso, né, uma graça, sempre soprou, né? Nesses tempos, né, temos que a Laudato Si é um documento ético nos tempos atuais. E é tão interessante que, veja, eu me lembro que o ano passado, em fevereiro, quando eu estive em Roma, o Stefano Zamai tinha dito a nós, antes do Papa ter anunciado, me lembro que existia um desejo de fazer tanto um encontro, né, a nível mundial de economia e também de educação, porque vai também acontecer o de educação. Já, né, temos vários grupos de trabalhos aí no Brasil. Nos tempos em que nós estamos vivendo, é um tempo de incerteza, né? E a Laudato Si, ela demonstra, quer dizer, ela mostra de uma forma muito clara quais são os perigos, não é? O que a humanidade tem vivido e quais são os clamores. Um ponto que eu também quero ressaltar é que, assim, ele fala em um dos artigos que não podemos usufruir hoje dos recursos naturais, seja a água, a questão do agronegócio, tudo aquilo que o meio ambiente oferece, com egoísmo, pensando só na gente. Desde um empresário, um CEO, desde uma pessoa simples, né, onde recolhe o seu lixo, onde faz a sua reciclagem, pensando nesse futuro. Porque a casa comum, ela me pertence, mas aqueles que também virão, que são os nossos descendentes, né? E o Saulo falava, né, daquilo que hoje as empresas vivem com a pandemia. Muitas famílias desempregadas, muitas realidades de incertezas, né? Aline, diante dessa riqueza que é a economia de Francisco, que você falou tão bem aí, e também da Laudato Si, de forma muito prática e muito clara, para aquele que está ouvindo agora o podcast e pensa, talvez, eu quero colocar em prática na minha vida a economia de Francisco. Como que você poderia sugerir, quais seriam os exemplos práticos, como que eu, que estou agora escutando aí o podcast, posso colocar em prática a economia de Francisco?
Saulo, podemos dizer que são infinitos temas dentro da economia de Francisco, né? Eu digo que, como eu falei desde o início, né, que para entender a economia de Francisco é necessário compreender também a Laudato Si, a Evangelii Gaudium, a Gaudete et Exsultate, enfim. O que eu vejo na prática, hoje no dia a dia, né, de um estudante, de uma dona de casa, de um trabalhador, de um empresário, né, um dos pontos que eu acho, né, é sempre estar atento às necessidades dos pobres e os interesses dos pobres, não é? E no nosso dia a dia, né, muitas das vezes nos deparamos, não é, com situações em que podemos sim ajudar e sempre precisamos estar dispostos a ajudar os pobres, né? Estar atentos, né? Tanto com a escuta, o olhar e com o nosso coração também. Não é? Outro ponto também é o nosso cuidado, né, com a nossa casa comum, né, com o nosso meio ambiente. A proteção ambiental ela é muito importante. E eu vejo isso, eu me lembro, eu estava, né, na graduação em Direito, né, eu tinha muitos colegas que faziam engenharia ambiental, isso eu falo para os estudantes, né, que a Laudato Si, ela engloba todos os profissionais no mundo, todos os profissionais, né, porque cada um pode dar a sua contribuição naquilo que Deus o formou especificamente. Então, eu vejo que a presença também do estudante nas audiências públicas, acompanhar a sua comunidade, os apelos. Hoje as paróquias têm vários eventos, promove muitas coisas bacanas, que enriquece, que forma, e é tão bom e é preciso ser participativo. Caminhar com a igreja, estar atento aos clamores da nossa comunidade, não é? Então, eu vejo também que é muito amplo tudo isso, né? A economia de Francisco é muito fantástico. Dou um outro exemplo bem interessante para o público compreender como é amplo. Por exemplo, a minha vila é Mulheres pela Economia. Dentro da minha vila Mulheres pela Economia, que eu estarei representando lá em Assis, eu tenho um grupo de trabalho que juntamente, né, com a coordenação lá de Roma, né, que cada vila tem a sua coordenação. O tema desse, quer dizer, o que trabalhamos nesse grupo, o que trabalhamos nesse grupo é a violência contra a mulher. Olha que interessante, a minha vila Mulheres pela Economia e o meu grupo de trabalho, e dentro da Mulheres pela Economia existem vários grupos de trabalho, e o meu específico, até mesmo pelas minhas pesquisas, né, com as minhas habilidades, é a violência contra a mulher. Olha como que é amplo a economia de Francisco. Estejam atentos ao que o Papa Francisco tem falado, leiam a Laudato Si, leiam a Evangelii Gaudium, leiam a Gaudete et Exsultate. Isso é muito importante para nós católicos. Nós precisamos nos formar diante daquilo, né, que hoje se faz necessário, né, para colaborar com a igreja. Uma coisa que eu gostaria aqui de acrescentar, que eu acho muito importante, que inclusive, porque muitos às vezes falam assim, mas a igreja se preocupar com o meio ambiente, né, deixa isso para os agentes políticos, deixa aí para os leigos, porque a igreja preocupar com o meio ambiente, né, primeiro que a Laudato Si, ela é uma encíclica belíssima, uma encíclica social, né, ela segue uma tradição e uma busca de sintonia com a doutrina social da igreja. E nós temos na Laudato Si que ela apresenta esta continuidade desta tradição em sintonia com a doutrina social da igreja. Inclusive, ela é um dos documentos que está inserido, né, na doutrina social da igreja. Nosso Papa, tão querido, ele trouxe aí, né, a Laudato Si na prática, e temos outros documentos aí, graças a Deus, e aí nós temos agora a economia de Francisco, onde o mundo inteiro abraça esse convite, esse clamor do Santo Padre, para juntos caminhar por uma economia que gere vida, e não uma economia que mata. E eu tenho certeza absoluta que este tempo é um tempo em que todos unidos em um só coração, em prol da civilização do amor. E também digo que, ouvindo, né,
a voz do Espírito, né? Percebendo o que Deus quer dizer também neste tempo, né, da pandemia, né, onde tem certeza que gerará muitos frutos e muitos frutos a economia de Francisco, né? O futuro, ele colherá, né, esses frutos, né? Então podemos dizer que o Brasil acolheu o apelo do Papa, né? Ele falava um apelo ao pacto comum. Graças a Deus, então, essa ideia do nosso podcast poder trazer a reflexão de você poder aprofundar mesmo, você poder depois aí ler os documentos que a Aline citou. Vamos pôr aqui, então, na descrição do podcast, tanto a Laudato Si quanto Evangelii Gaudium. E, Aline, queremos te agradecer, então, pela oportunidade de poder falar com você esses temas. São temas que não têm finitude, porque eles abrangem diversos outros temas, né, para a igreja, para aquilo que é a missão da igreja. Deixa aí a sua consideração final e também o Saulo vai comentar algo mais. Eu que agradeço, Adailton e Saulo, mas agradeço e faço um convite, né, a todos, né, não somente nós que vamos a Assis, que somos convidados a abraçar, né, a economia de Francisco, mas todos nós somos abraçados e vamos juntos, né, se Deus quiser. Nossa, Aline, muito obrigado aí por toda essa partilha. E uma coisa que para mim fica muito forte da Laudato Si, desde a primeira vez que eu pude ler, e até mesmo as produções que nós fizemos já para o cançãonova.com, principalmente quando o Papa reflete tudo isso que nós falamos e muito mais, e no final das contas é a responsabilidade de cada um também, principalmente quando ele traz ali aquele contexto da ecologia integral, da ecologia humana, né? Então, assim, é entender que a responsabilidade desse mundo ser melhor economicamente, aquilo que diz respeito à ecologia e tudo mais, né? A nossa casa em comum ser melhor está nas mãos de cada um, né? Eu, Saulo, preciso estar atento àquele lixo que eu jogo no chão na rua, quando eu não separo o reciclado, e assim vai, né? Então, muito obrigado mesmo por nos ajudar a aprofundar ainda mais esse tema. É isso aí, nossos ouvintes, nosso podcast na Timeline, você ouviu, então, é um pouco aquilo que é o resumo da economia de Francisco e Clara. Deixe seu comentário no podcast, mande para seus amigos e até o próximo episódio. Valeu!